Olá, pessoal! Eu sou Yasmin, do time de Capacitação e Conteúdo do NR. Seja muito bem-vindo a essa aula. O nosso tema de hoje é o exame de existência ou inexistência de ônus em matrículas. Neste vídeo, nós falaremos sobre o que é um ônus, por que é importante identificar os ônus, os tipos de ônus existentes no direito imobiliário, como emitir certidões para verificação de ônus e gravames, a relevância da verificação de ônus pensando no futuro do registro de imóveis, falaremos sobre as certidões automáticas e, por fim, mencionaremos também a importância da vinculação nos sistemas internos da serventia. Para te ajudar, caso você queira consultar esses tópicos individualmente, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo um índice com o momento em que cada informação se encontra. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula, nos escreva no endereço educa@nr.org.br que nós estamos disponíveis para te ajudar. Vamos lá? No direito imobiliário, quando falamos de ônus, estamos falando de restrições, encargos ou limitações diretas que vão recair sobre um imóvel, afetando dessa forma o exercício do direito de propriedade. Essas restrições têm como objetivo assegurar direitos de terceiros, proteger o interesse público e resguardar garantias contratuais ou legais. Outra informação importante é que a expressão ônus é aplicável tanto aos direitos reais de gozo, uso, fruição e garantia, quanto a limitações e restrições, passando também pelos gravames judiciais e encargos. É uma expressão coringa, que acaba por acolher todas as vicissitudes que se relacionam com a propriedade. Mas você pode estar se perguntando onde estão previstos esses ônus, certo? Essas restrições estão dispostas no Código Civil Brasileiro e em legislações específicas correlatas. Para que esses ônus sejam considerados, é necessário que eles sejam registrados no cartório de registro de imóveis, conforme determina a Lei 6.015 de 1973, para que seja possível garantir a publicidade e a eficácia perante terceiros. E agora que você já sabe o que são os ônus, nós vamos falar sobre por que é importante identificá-los. Nós sabemos que, para disponibilizar para o usuário a informação da existência ou não de um ônus sobre um determinado imóvel, é necessário que se solicite uma certidão junto ao cartório de registro de imóveis. Para isso, o cartório deve garantir a indicação precisa e confiável da presença ou não dessas restrições na matrícula imobiliária em questão. É apenas dessa forma que o cartório poderá e conseguirá identificar se no imóvel existe algum tipo de ônus vinculado, sendo que essa informação pode acarretar restrições a depender do negócio que esteja sendo pactuado. Vem daí a importância dessa análise. É por meio dela que se garante segurança, evitando surpresas futuras e protegendo os direitos dos envolvidos. Sabendo então da importância dessa análise, vem o nosso próximo tópico, no qual vamos falar sobre quais são os principais tipos de ônus existentes no direito imobiliário. A verificação da existência ou inexistência de ônus nas matrículas serve para testar ou não a existência de ônus reais, como hipotecas, usufrutos, alienações fiduciárias, entre outros, cláusulas, como impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade e etc., e gravames, como penhoras, restrições administrativas, ausências de quitação, entre outros. Sobre os ônus reais, vamos falar primeiramente sobre as hipotecas. De acordo com o Código Civil Brasileiro, nos artigos de 1473 a 1505, a hipoteca é um direito real no qual um devedor concede a um credor um imóvel de sua propriedade como garantia, e pode ser legal, judicial ou convencional, devendo ser registrada na matrícula do imóvel para garantir proteção e segurança ao credor, já que o bem responde a uma eventual dívida caso esse indivíduo não consiga pagá-la. O mecanismo é simples. O imóvel permanece na posse do devedor e é usado apenas como ferramenta para garantir que a obrigação entre as duas partes se cumpra de fato, sendo que, caso não haja esse cumprimento, a propriedade do bem é transferida para o credor. Na prática, usa-se a hipoteca nos casos de pessoas que precisam de uma grande quantidade de dinheiro, seja para pagar dívidas altas, seja para comprar um imóvel mais caro, seja no caso dos empresários que precisam de mais recursos para movimentar o seu negócio, por exemplo. Nos trâmites, os documentos do imóvel em questão devem passar por uma análise da instituição financeira que oferecerá o empréstimo, que pode fazer uma vistoria no local. Depois dessas formalidades é que o interessado pode, então, fazer jus ao crédito. Em relação ao registro, esse tipo de ônus é registrado no cartório de registro de imóveis do lugar onde está localizado o imóvel,
ou no lugar de cada um deles, se o título se referir a mais de um imóvel. Falamos sobre como funciona a questão da hipoteca, mas em quais casos ela pode ser extinguida? Conforme disposto no artigo 1499, isso pode acontecer pela extinção da obrigação principal, pelo perecimento da coisa, pela resolução da propriedade, pela renúncia do credor, pela remissão ou pela arrematação ou adjudicação. Nesses casos, a baixa do ônus na matrícula se dá apenas após a apresentação da respectiva prova no registro de imóveis, para que seja realizada a devida averbação. Outro caso de ônus real é o usufruto, que está regulamentado pelos artigos de 1390 a 1411 do Código Civil e que confere a uma pessoa, o usufrutuário, o direito de usar e fruir de um imóvel que pertence a outra pessoa, o nuproprietário. Esse ato pode ser solicitado para diferentes situações, por exemplo, como ferramenta de proteção e administração para planejamento sucessório ou garantia de residência a uma pessoa da terceira idade. Para formalizar o usufruto, é necessário elaborar uma escritura pública, que seja feita em cartório de notas e que estabeleça suas condições, como descrição do bem, os direitos e deveres do usufrutuário, ou seja, a pessoa que vai ter direito ali a usar e fruir do imóvel, o prazo de vigência e quaisquer restrições ou limitações que sejam aplicáveis. Depois dessa elaboração, é necessário registrá-la no cartório de registro de imóveis competente. E o registro é importante para que o direito de usufruto seja oficialmente reconhecido. Esse direito é temporário, podendo ser vitalício ou por prazo determinado, sendo que o usufrutuário tem direito sobre os frutos do imóvel, como aluguéis, colheitas e etc., mas não pode alienar a propriedade. Esse tipo de ônus é extinto apenas em casos de morte do usufrutuário, renúncia, término do prazo estipulado ou de consolidação do usufruto na propriedade. Além da hipoteca e do usufruto, a servidão também é um exemplo de ônus real, previsto nos artigos de 1378 a 1389 do Código Civil. Nesse caso, o ônus se trata de uma restrição imposta sobre um imóvel, a servidão passiva, para beneficiar outro imóvel, a servidão ativa. As servidões podem ser voluntárias, quando convencionadas entre as partes e registradas no cartório de registro de imóveis, ou legais, quando impostas por lei, como no caso do direito de passagem para imóveis encravados. A extinção desse tipo de ônus está prevista no artigo 1387 e só acontece com respeito a terceiros quando é cancelada. Falamos sobre os exemplos de ônus reais, certo? Agora vamos falar sobre as cláusulas, que podem ser de impenhorabilidade ou incomunicabilidade ou de inalienabilidade. A cláusula de impenhorabilidade impede que o bem seja objeto de penhora, ou ainda que seja oferecido em garantia por quem vier a recebê-lo. É, por vias reflexas, um reforço à cláusula de inalienabilidade, pois evita que o bem saia da esfera patrimonial do donatário ou legatário. Já a cláusula de incomunicabilidade exclui o bem do patrimônio que se comunica com os bens do cônjuge e do beneficiário. Por exemplo, em um divórcio, o bem gravado com cláusula de incomunicabilidade é excluído do monte a ser partilhado. E, por fim, a inalienabilidade se trata da restrição de uso do bem, que tem como efeito jurídico direto o impedimento de que o donatário ou legatário, ou seja, a pessoa que recebe o bem em doação ou testamento, venda ou disponha o imóvel recebido de qualquer forma. Por força de lei, a cláusula da inalienabilidade implica também impenhorabilidade e incomunicabilidade, como no artigo 1911 do Código Civil Brasileiro, ainda que seja possível que essas cláusulas venham a ser estipuladas separadamente. Além dos ônus reais e das cláusulas, outro tipo de ônus são os gravames, que podem ser dois casos: as penhoras ou as restrições administrativas. A penhora é um ato judicial de constrição gerado em determinado imóvel e que é resultado de um processo de execução contra o seu proprietário. Ela somente é considerada constituída depois do seu registro no cartório de registro de imóveis. Para que a penhora aconteça, deve haver coincidência entre o executado e o titular de domínio do imóvel penhorado, pois é lançado um gravame no imóvel. Caso seja realizada a penhora em nome de terceiro, o registro somente é possível se constar de maneira expressa nos documentos apresentados que o juiz tinha consciência da dissonância dominial e que, mesmo assim, manteve a penhora, por entender que o terceiro também é responsável ou que a transferência foi feita mediante fraude à execução. Tudo isso está disposto no artigo 844 do Código de Processo Civil. Já as restrições administrativas são restrições impostas por leis ou regulamentos públicos sobre o uso do imóvel. E para que sejam consideradas como ônus, devem estar devidamente averbadas na matrícula. Por exemplo,
Um imóvel pode estar sujeito a restrições de zoneamento que proíbem atividades comerciais em áreas que sejam residenciais, ou até mesmo cláusulas de infraestrutura do empreendimento. Depois de definirmos alguns tipos de ônus, agora falaremos sobre um assunto também muito importante: como emitir certidões para verificação de ônus e gravames. Depois de analisar a existência ou inexistência de ônus na matrícula, é por meio da certidão que deixamos pública essa informação aos usuários. A certidão pode ser negativa, que é quando não existe ônus na matrícula, ou pode ser positiva, quando há a existência de ônus. Nesse caso, deve ser avaliado o apontamento em questão, pois isso não significa que a venda não possa ser realizada. Nós falamos na prática sobre a importância de se verificar a existência ou inexistência de ônus nas matrículas. Mas essa importância vai além, principalmente quando a gente pensa no futuro do registro de imóveis. Em um cenário no qual a tecnologia se estabelece como protagonista das transformações sociais e institucionais, o registro de imóveis avança rumo a uma era de maior transparência, agilidade e acessibilidade. A implementação de sistemas digitais, como o RI digital do ONR, não só otimiza o processo de emissão de certidões, mas também reforça a segurança jurídica e a confiança das partes envolvidas. Assim, o RI digital traduz a convergência entre tradição e inovação. Se, por um lado, o registro público preserva sua função histórica de garantir a publicidade e a segurança das transações imobiliárias, por outro, a tecnologia permite que essa função seja desempenhada de maneira mais ágil e adaptada às necessidades da sociedade. E a verificação de ônus e gravames surge nesse contexto como uma etapa indispensável para assegurar a integridade das informações que transitam pelas novas plataformas digitais. Cada certidão emitida não é apenas um documento, mas um símbolo de confiança que carrega consigo a história jurídica do imóvel e os direitos ali consolidados. Quando usamos a tecnologia no registro de imóveis, é possível resgatar o passado de maneira precisa, trazendo à tona a cadeia dominial e os gravames registrados em cada imóvel, para que o presente seja vivido com segurança e o futuro seja construído com solidez. Mas é claro que a gente não pode deixar de mencionar que essa evolução tecnológica não significa a substituição do elemento humano, mas sim a valorização do trabalho técnico e jurídico realizado pelos registradores. Isso acontece para que seja dada, como a gente comentou, mais agilidade na prestação do serviço, já que nos dias de hoje ainda contamos, em alguns casos, com a verificação para que a emissão das certidões que atestam a existência ou não de ônus seja realizada de maneira humana, sendo, portanto, substituída apenas a sua forma de emissão. Em resumo, a verificação dos ônus em um contexto geral e o uso estratégico do RI digital simbolizam um marco no avanço da governança imobiliária no Brasil, reafirmando o compromisso do sistema registral com a segurança jurídica e com a eficiência, enquanto se projeta para um futuro no qual a tecnologia e o direito caminham lado a lado. E já que estamos falando de tecnologia, o nosso próximo assunto são as certidões automáticas. Assim como os atos estruturados previstos inicialmente no provimento 143 de 2023 do CNJ, está sendo disponibilizada pelo ONR a estruturação de emissão de certidões automáticas. Essa funcionalidade, que pode ser acessada via ofício eletrônico, permite que as certidões digitais sejam emitidas de forma totalmente automatizada, otimizando o atendimento e agilizando os processos. Além disso, com essa funcionalidade, os pedidos de certidões solicitados pelo RI digital podem ser também respondidos de forma automática, sem a necessidade de intervenção humana. Outra facilidade para o registrador de imóveis é que a aplicação digitaliza o processo, incluindo assinatura digital, QR Code, marca d'água, hash de validação e carimbo de tempo, garantindo validade em todo o território nacional. Tecnicamente falando, o sistema do ONR conta com um serviço integrado, que se chama AWS Web Service, que realiza a comunicação e a integração com os diversos serviços oferecidos pelo RI Digital. Após ser recepcionado, o documento pode ser assinado utilizando o assinador web, outra tecnologia utilizada pelo ONR. Essa tecnologia adiciona, como comentamos, QR Code, marca d'água, hash de validação e carimbo de tempo ao documento. Depois de tudo isso, o WS Ofício, mais uma tecnologia utilizada pelo ONR, é responsável por enviar o documento assinado, respondendo assim o pedido. Percebe como a tecnologia e a automatização são partes importantes de todo esse processo?
É por isso que o exame de existência ou inexistência de ônus e a disponibilização digital dessa informação são tão importantes. Essa transformação não só agiliza o atendimento, mas também confere maior precisão e uniformidade às informações disponibilizadas, fortalecendo a confiança no sistema registral brasileiro. Um ponto muito importante sobre as certidões automáticas é a importância da vinculação nos sistemas internos da serventia, que é o nosso próximo assunto. Para que a emissão das certidões automáticas alcance a precisão e a confiabilidade esperadas, é imprescindível que a vinculação da existência ou inexistência de ônus reais nas matrículas imobiliárias seja feita corretamente. Essa etapa é fundamental para garantir que as informações carregadas nos sistemas do ofício eletrônico reflitam com exatidão a situação jurídica dos imóveis, assegurando que as certidões emitidas sejam claras, completas e juridicamente perfeitas. A automação desse processo requer que os sistemas de registro se adequem às novas demandas tecnológicas, criando campos específicos que permitam a identificação e a marcação dos ônus registrados na matrícula, desde sua inclusão até a sua eventual baixa. Dessa forma, é possível verificar automaticamente a presença ou a ausência de gravames de maneira sistematizada e confiável, dispensando análises manuais e agilizando o fluxo de informações entre o cartório e os usuários do sistema. Essa integração entre tecnologia e o rigor técnico do sistema registral é um passo essencial para consolidar a modernização do registro de imóveis, alinhando-o às melhores práticas de governança digital e potencializando a sua capacidade de atender às necessidades de um mundo cada vez mais conectado e dinâmico. Aqui nós usaremos um protótipo de sistema informatizado, apenas para ilustrar o mecanismo da marcação de ônus. No sistema informatizado da sua serventia, o caminho pode ser ligeiramente diferente, mas a lógica provavelmente é a mesma, tá? Assim, para realizar o apontamento de ônus em uma matrícula, acesse o sistema informatizado da sua serventia, clique no campo destinado às análises de matrículas, que aqui no nosso caso é o caminho registro geral, suporte, análise e conferência de matrícula, e na sequência digite o número da matrícula que você deseja administrar. E veja que no caso dessa matrícula, o sistema já aponta que não há existência de ônus vinculados a ela. Caso você precise realizar a marcação de um ônus, clique no botão que permite essa edição, selecione o ônus que deve ser marcado e confirme a operação. Note que agora essa informação já está destacada no resumo dessa matrícula. E essa foi a nossa aula sobre o exame de existência ou inexistência de ônus em matrículas. Caso você tenha qualquer dúvida, nos escreva para o endereço educa@unr.org.br, que nós estamos prontos para te ajudar. Até a próxima!